Foi um erro demitir Renato Paiva agora. Repito, foi um erro demitir Renato Paiva agora. Não se tem outro técnico por aí para contratar agora. Vai chamar um europeu para treinar o Botafogo agora? Até o europeu chegar no Brasil, ser regularizado, o tempo que isso vai levar. Caçapa é um bom interino, é um bom técnico interino. Não entro nesse mérito. Entro no mérito do seguinte: não é o profissional ideal nesse momento para estar à frente do Botafogo. Um clube que troca de jogador a cada 2 meses. A cada 2 meses um jogador vai embora do Botafogo e não temos uma peça de reposição. Quem vai entrar no lugar do Igor Jesus? A bala de prata também não tá aí. E esse é o ponto. O Textor tá tomando atitudes e tá tendo condutas que, na minha visão, são equivocadas e são pensadas apenas no seu ego e também no seu lucro, que faz parte. A Botafogo Way é lucro também e o ego dele, como a figura principal, também faz parte. Mas eu também acho que a gente está falando sobre um clube de futebol paixão e que se vence jogo não na sorte. Você não joga dados e um número maior que vence o jogo. Você vence pela técnica, pela qualidade de jogada. Se o Paiva não tinha essa qualidade para treinar, que não viesse pro Botafogo. Agora, ser demitido num domingo à noite, sem um técnico à vista, é no mínimo vergonhoso para John Textor, para Botafogo Way e para a galera da gestão do Botafogo nesse momento, principalmente do scout por ali. Então, isso obviamente é só suposição. Obviamente, o Textor pode estar encaminhado com alguém ou não, eu acho que não. Isso, mas isso é opinião minha. Isso não é informação, isso não é nada. Isso é o que eu acho. Não acho de verdade que o Textor teve esse tempo de conversar com algum outro técnico para já estar com algo encaminhado. Junto a isso, eu não acho que, como eu falei, eu não acho que o Renato Paiva seja o pior técnico do mundo, nem que seja o melhor. E tá muito longe de ser o melhor. É aquilo, o erro, eu acho que o maior erro foi ter contratado o Paiva. E ter demitido ele quando o trabalho começou a dar sinais de evolução, embora eliminação na Copa do Mundo, que não é nenhum fato, vamos lá, absurdo. Seria completamente compreensível a gente ser eliminado, até de nem conseguir passar de fase, né? Que o Botafogo tava num grupo muito difícil. Vamos lá. O Fábio Barbosão tá falando, as coisas não funcionam assim. Ele estava matando o time, alguns jogadores estavam insatisfeitos. Teles, Savarino e até a saída do Igor Jesus foi em função das burrices do Paiva. Não tá bem longe de ser isso. O Savarino, eu imagino sim que estivesse insatisfeito. O Teles eu não vou saber te falar. Se você tá falando isso, eu vou acreditar então em você. No caso do Igor Jesus, não. O Igor Jesus, inclusive, até acreditava que o Igor Jesus tem um papel tático mais importante hoje do que teve ano passado no Botafogo 24. O papel tático do Igor no time do Renato Paiva é mais importante do que o papel tático dele com o Arthur Jorge. Então, nesse ponto, eu discordo um pouco de você. O Igor está indo lá pro Nottingham, isso é puramente comercial. O Igor vai para lá por conta da grana. Em questão da venda dele pro Botafogo. Sim, o Igor sim. queria ficar, mas ele mesmo falou, cara, se o Botafogo hoje é uma empresa, eu não vou ficar trazendo lá do Textor, do Botafogo, na verdade. Então, o Igor Jesus ir pro Nottingham é por conta disso. Se o John Textor quisesse bater o martelo e falar, não, você vai ficar, ele ia ter ficado e ele ficar feliz da vida porque ele se sente em casa no Botafogo. Mas e não é isso que aconteceu. ele não... Mas aí, voltamos a dizer, ele não quis. Ele não tem reposição à altura de Igor Jesus e ele não quis manter o Igor Jesus no clube. Ele pensou no dinheiro dele. E tá tudo certo. O Botafogo também é uma empresa. Mas o ponto principal tudo está virando extremamente negócios no Botafogo. O que eu acho perigosíssimo quando a gente está falando sobre a história de um clube centenário. Quando a gente está falando sobre um clube que virou empresa, então isso é ótimo e é necessário também, né, nos tempos de hoje, mas é muito importante ressaltar que o Botafogo também é uma paixão. Quando o Botafogo começa a se criar ídolos, eles vão embora. Quando se começa a criar jogadores que marcam a torcida, eles vão embora. O Botafogo não tem mais a preocupação de criar Jeffersons, de criar Gatitos, até mesmo Louco Abreus e por aí vai. Numa época que o clube não era bom, mas todo mundo tem uma memória afetuosa. Eu tenho certeza que você, torcedor, ficou emocionado quando viu o Gatito campeão da Libertadores, porque estava com a gente na Série B quando estavam devendo salário para ele. Esse é o Botafogo também. E o Textor precisa entender.
Porque a Então, gente precisa de jogadores à altura, sim. Precisa de jogadores com ótima qualidade. E tá tudo certo. Mas a gente também precisa entender o nosso local enquanto história secular, história que acontece nos tempos de hoje. E eu acho que essa história não está sendo honrada, sobretudo dos nomes como Igor Jesus, que é um atleta incrível, que adora o Botafogo, queria ficar no Botafogo, e o Texas estava com desejo em vendê-lo. E aí ele pensou, bom, é um lugar que eu não tô sendo tão bem querido assim, já que querem me vender. E aí ele foi embora. Ele não foi embora porque ele quis. Ele foi embora porque o Textor quis vender ele por conta de lucro. e a prova do Textor fazer isso, inclusive, é o próprio Luiz Henrique que falou que queria ter ficado, mas o Textor que dificultou, não queria largar a maleta. Essa é a maior prova disso, que o Textor tem dessas. Goste ou não, essa é a realidade hoje do Botafogo, é que é gerida por ele, que é um cara que é um investidor e ele, obviamente, está querendo lucro. Eu acho sim que ele se importa com o Botafogo. A prova disso é que ele resolveu dar foco nesses últimos 6 meses aqui, mas independente disso, o Textor merece críticas quando deve ser criticado. Só um negócio que você falou que eu discordo é a questão da reposição do Igor Jesus. Eu acho sim que o Textor pensou na reposição e trouxe o Arthur Cabral pensando nisso. São jogadores de características diferentes. Eu acho que o Igor tem mais multifunção, assim dizendo, um jogador mais polivalente, um jogador que sai muito pra jogar, e o Arthur Cabral não é esse cara. Mas pensando centroavante por centroavante, o Textor pensou numa ideia de centroavante, trazer ele, e o Tuco Correia, que é um jogador mais que busca mais jogada, como fez contra o Palmeiras quando o Bicho Papão endoidou. Então, pensando nisso, eu acho sim que o Textor pensou numa reposição. Eu não acho que esses dois estejam à altura do Igor. Eu de verdade, eu não acho isso. Mas eu acho sim que ele tenha pensado numa reposição. Ah, mas aí é que tá. É aí que tá. Não são a altura do Igor. E esse é o meu ponto. Não trouxe seu nome à altura. E não vai trazer, vai demorar a trazer, vai demorar a vagar um nome no mercado para então ser chamado. Eu acho, tem até o pessoal tava falando, no chat que tá falando, o Júnior Lima tá discordando de mim por aqui, o Eurico falou, dou graças a Deus que existe Texas, senão eu morria, não via time campeão, tem 76 anos, vejo o que eu passei, concordo que o Texas, se não fosse o Texas, o Botafogo talvez não existisse mais. Eu falei, o Botafogo teria acabado se não fosse o Textor. Entendeu? E é isso. Eu não tô aqui sendo ingrato com o Textor. Só estou dizendo que o Botafogo tem que ser visto também como um clube que tem uma duração. A gente, por exemplo, vou citar o Palmeiras aqui. O Palmeiras, quantos anos que o Abel tá à frente do Palmeiras? Sem risco de ser demitido, talvez de trocar de clube. Quantos anos estão certos jogadores ali mesmo no Palmeiras? O Richard Rios, inclusive, que é um jogador que em diversos momentos foi muito contestado pela torcida do Palmeiras, tem a multa rescisória de 100 milhões de euros. O Atlético Mineiro queria contratar ele, mas a Leila falou que só vende ele pela multa rescisória. Então é aí pra você ver. A Leila tem muito dinheiro, o Palmeiras é um clube que tem muita grana, como eu falei anteriormente aqui no podcast. O Palmeiras, financeiramente falando, é um clube muito forte. Acho que é o principal hoje no Brasil que mais tem grana. Obviamente tem o Flamengo e o Botafogo também nesse patamar, mas eu acho que o Palmeiras está um pouco acima assim. Então você vê que é um clube que, por ter esse patamar financeiro muito estável, cara, tipo, tem meus jogadores, eles são importantes, ou nem tanto, mas, cara, o preço é esse. Se você não quiser pagar, então não vai ter. O preço é esse e acabou. Quer levar o jogador? Paga esse preço, senão não vai. Sim, eu concordo com isso. E eu acho que a questão é. Eu acho que a questão da. E novamente, né? Eu acho perigoso quando essas coisas acontecem, quando a gente fala de Botafogo. Quando o Paiva é demitido dessa forma. O Paiva foi demitido, gente. Novamente, volto à nota. Na calada da noite. Repito, na calada da noite. A nota saiu 00:25 e ele foi demitido na noite de domingo, pô. Ele foi demitido na noite de domingo. Ele não esperou ele voltar ao Brasil, não teve respeito a esse profissional, por mais que se fale das coisas que ele conquistou. E aí também, acho que vale a reflexão para você aí de casa, com o torcedor do Botafogo. Se você tivesse numa empresa, te chamasse para outra do mesmo ramo, você visse que outro profissional ficou só 3 meses contratado porque não conseguiu evoluir, obviamente também tem a questão do profissional, né? O técnico de futebol não chega no primeiro jogo, já acerta o time inteiro, vai numa questão evolutiva, mas que você trocaria de empresa para assumir um cargo que um cara foi contratado 3 meses antes e foi demitido porque contestou, porque o seu chefe estava mandando diretamente no seu trabalho? Se você fosse um técnico, você viria para um clube com essa instabilidade profissional?
Esse é o meu ponto. Porque eu não duvido nada. Se um técnico vier e a gente foi eliminado da Libertadores, da Copa do Brasil, e não conseguir ficar no top 5 ali no Brasileiro, se esse técnico não vai ser mandado embora também. Porque técnicos, com a credibilidade na área técnica, uma hora acaba. E a do Botafogo está acabando. Quantos técnicos a gente não teve no intervalo de 3 anos? É só parar... Quando os jogadores não passaram pelo Botafogo no intervalo de 2 anos. Ok, tinha o Almada com a promessa de jogar, vencer Libertadores e ir embora. Ok, mas vamos analisar isso. Os jogadores querem ficar, estão sendo vendidos para fora. Querem ficar e estão sendo vendidos porque o clube que tem muito dinheiro hoje em dia está vendendo. A gente não precisa do dinheiro da venda do Igor Jesus para sustentar o Botafogo. Hoje a gente não precisa. Mas isso está acontecendo. A gente não tem uma peça à altura de Igor Jesus no nosso clube. Mas isso está acontecendo por culpa do Texel. E a gente tem que pensar nisso também. Sim, o Júnior Lima falou aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho de novo aqui o comentário que eu perdi. Qual? Ele falou que a mídia colocou a culpa no Paiva. Isso, a mídia colocou a eliminação no Paiva, mas sim, ninguém tá tirando a culpa dele. A culpa foi do Renato Paiva, sim, por ter adotado uma postura totalmente incorreta naquele tipo de jogo que era um jogo, como eu já falei, que era de igual para igual. Ninguém tá criticando isso. O que a gente tá criticando é a forma que ele foi demitido. Não faz o menor sentido demitir um cara com um trabalho que começou a ter evolução, e embora ter evolução não significa que ele não vai mais errar. Evolução é isso, você errar, aprender com seus erros. A eliminação tá totalmente no colo do Paiva por ter errado. Mas, independente disso, o trabalho dele começou a ter evolução. O que a gente está criticando na demissão dele é, primeiramente, porque ele foi contratado, já que todo mundo sabia que ele trabalha assim. E, segundamente, tem algum técnico hoje já encaminhado para treinar o Botafogo? Se tiver um técnico que seja muito fora da curva, cara, show de bola. Acertou, a gente vai brigar de novo nesse resto de temporada. Do contrário, tá errado. Antes de encerrar o podcast, Gabi, tu queria dar alguma declaração a mais? Ou... Declaração não, mas o Rafael, ex-jogador do Botafogo, que hoje em dia é comentarista da Gazeta TV, citou que os nomes que ele está escutando, que podem ser que assumam o Botafogo, é Jorge Jesus e Sérgio Conceição. Acho que são nomes que a gente pode observar durante um período. Jorge Jesus, se voltar ao Brasil, voltar no Botafogo, eu acho que vai ser uma coisa bem curiosa, assim, o amante de futebol de 6 anos atrás jamais imaginaria isso, mas eu acho que são informações que se tem, que pro torcedor do Botafogo dá essa monitorada por aí. É importante. Então, só pra encerrar, só pra fazer um comentário sobre o Jorge Jesus, o Sérgio Conceição eu acho um bom técnico, embora não tenha feito um grande trabalho no Milan, acho sim que ele é um bom técnico, inclusive tem a frase dele que é muito boa, que é, tipo, pra mim futebol não tem isso de tic-tac e piriri e parorá. Tic-tac pra mim é fazer gol. Se ganha quem fizer mais gols. E isso é verdade. Sobre o Jorge Jesus, eu sempre falei, cara, não acharia nenhum absurdo um dia o Jorge Jesus vir treinar o Botafogo. Porque é um cara que vive elogiando a torcida do Botafogo, vive elogiando a instituição do Botafogo. Então não acho que seria nenhum absurdo ele acabar vindo pra cá. Porque português, assim, vai dar uma graninha legal pra ele, ele vai vir, em modo geral. Existem exceções, que é o Abel Ferreira, mas o Abel Ferreira também ganha um salário astronômico.